Ele atropelou uma senhora vendedora de verduras, mas quando se ajoelhou para ajudar, descobriu algo que mudou sua vida para sempre. Renan Carvalho estava com 45 minutos de atraso para a reunião mais importante da sua carreira. O velocímetro do BMW Prata marcava 80 km por hora numa avenida onde o limite era 50, mas ele não ligava. 300 milhões de reais estavam em jogo naquele contrato. E chegar atrasado podia significar perder tudo que tinha construído nos últimos 15 anos. Ele apertou o acelerador mais uma vez, o motor respondendo com um ronco potente que ecoava pelas ruas movimentadas da cidade. O trânsito estava pesado, como sempre, às 3 da tarde, mas Renan conhecia cada atalho, cada rua alternativa que podia usar para chegar mais rápido ao centro empresarial. Sua empresa de tecnologia estava prestes a fechar o maior negócio da história. Uma parceria internacional que colocaria seu nome entre os empresários mais ricos do país. O celular tocou no viva voz. Era Marcos, seu sócio, a voz carregada de nervosismo. Renan, onde você está? Os japoneses estão aqui há 20 minutos. Eles estão ficando impacientes. 5 minutos, Marcos. Segura eles aí. Pode começar a apresentação introdutória. Eu chego na parte dos números. Renan desligou sem esperar resposta e pisou fundo no acelerador. O BMW disparou pela rua Santos Andrade, uma via mais estreita, mas que cortava direto para o distrito financeiro. Ele olhou no relógio do painel. 3h22 da tarde. Se conseguisse manter aquela velocidade, chegaria antes dos japoneses perderem completamente a paciência. Foi quando viu a mulher. Dona Rosa estava atravessando a rua com sua cesta de verduras, como fazia todos os dias há mais de 20 anos. Aos 68 anos, ela conhecia cada movimento daquelas ruas, cada semáforo, cada horário de pico. Vendia alface, tomate, cenoura e outras verduras frescas na esquina da rua Santos Andrade com a Avenida João Pessoa, numa barraquinha improvisada que montava de manhã cedo e desmontava no final da tarde. Ela tinha acabado de vender um maço de couve para uma senhora e estava voltando para seu posto quando viu que tinha esquecido os remédios do outro lado da rua. Rosa sofria de diabetes e hipertensão e não podia esquecer de tomar os medicamentos no horário certo. Olhou para os dois lados rapidamente. Viu que não vinha nenhum carro e começou a atravessar. Não viu o BMW Prata que vinha em alta velocidade pela rua. Renan estava olhando para o GPS no celular quando aconteceu. Quando levantou os olhos, a mulher estava bem na frente do carro, a poucos metros de distância. O tempo pareceu parar por uma fração de segundo. Ele viu o rosto assustado dela. Viu a cesta de verduras que ela carregava. Viu os cabelos grisalhos presos num coque simples. Pisou no freio com toda a força, mas já era tarde demais. O impacto foi inevitável. Não foi uma batida forte porque Renan tinha conseguido reduzir a velocidade drasticamente, mas foi suficiente para derrubar Dona Rosa no asfalto. A cesta voou longe, espalhando verduras por toda a rua. Tomates vermelhos rolaram em direções diferentes. Folhas de alface se espalharam como confete verde. Cenouras se misturaram com remédios que saíram de uma sacola plástica rasgada. Renan estacionou o carro na lateral da rua e saiu correndo. Suas pernas tremiam, o coração disparado, suor frio escorrendo pela testa. Em 15 anos dirigindo, nunca tinha se envolvido em um acidente. E agora tinha atropelado uma senhora que parecia ter idade para ser sua mãe. Meu Deus! Meu Deus, eu sinto muito! Ele gritou, se ajoelhando ao lado de Rosa, que estava sentada no chão, claramente confusa e machucada. A senhora está bem? Consegue me ouvir? Rosa tentou se levantar, mas sentiu uma dor aguda no braço direito. Ela olhou ao redor e viu suas verduras espalhadas pela rua, algumas sendo pisoteadas por pedestres que passavam correndo. 20 anos vendendo naquela esquina, e nunca tinha acontecido algo assim. Minhas verduras, ela murmurou, tentando alcançar um tomate que estava a poucos metros de distância. Minhas verduras. Esqueça as verduras, Renan disse, gentilmente segurando o braço dela para impedir que se movesse muito. A senhora pode estar com alguma coisa quebrada. Não se mova. Já estou ligando para a ambulância. Mas Rosa não estava preocupada com ferimentos. Estava preocupada com o dinheiro que tinha perdido.
Cada verdura ali representava centavos que ela precisava para comprar os remédios da diabetes, para pagar o aluguel do quartinho onde morava, para sobreviver mais um dia. Moço, eu preciso das minhas verduras. É meu ganha-pão. Se eu perder tudo isso... A voz dela se quebrou, e Renan sentiu uma pontada no peito que nunca tinha experimentado antes. Ele estava acostumado com números, planilhas, reuniões, decisões que movimentavam milhões. Mas ali, ajoelhado no asfalto quente ao lado de uma senhora que se preocupava com tomates amassados, ele se sentiu completamente perdido. Eu pago tudo, senhora. Juro por Deus que pago tudo que a senhora perdeu. Mas primeiro preciso ter certeza de que não está machucada. Renan começou a recolher as verduras espalhadas, colocando tudo de volta na cesta de vime que tinha sobrevivido milagrosamente intacta ao impacto. Tomates amassados, alfaces murchas, cenouras sujas de terra e asfalto. Para ele, aquilo não valia nem R$ 50. Para Rosa, era a diferença entre comer ou passar fome no final do mês. Foi quando estava recolhendo os remédios que tinham caído da sacola rasgada que Rosa viu algo que fez seu coração parar. Renan estava ajoelhado de costas para ela, concentrado em juntar os comprimidos espalhados, e ela pôde ver claramente a mão esquerda dele. Uma cicatriz. Uma cicatriz pequena, mas inconfundível, entre o polegar e o indicador, em formato de meia-lua. Rosa começou a tremer. Não era possível. Depois de tantos anos, de tanto sofrimento, não era possível que fosse ele. Moço! Ela chamou, a voz quase um sussurro. Moço, olha para mim. Renan se virou, ainda segurando os remédios de diabetes de Rosa. Quando seus olhos se encontraram, ele viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. A senhora está com dor? Onde dói? Eu juro que vou levar no melhor hospital da cidade. Mas Rosa não conseguia falar. Estava olhando para o pescoço dele, onde um pequeno pingente dourado brilhava sob a luz do sol. Um pingente em formato de estrela de 5 pontas, simples mas único, idêntico ao pingente que ela tinha dado para o filho antes de perdê-lo para sempre. Esse pingente, ela sussurrou, a mão tremendo enquanto apontava para o pescoço de Renan. Onde você conseguiu esse pingente? Renan automaticamente levou a mão ao pescoço, tocando o pequeno objeto que usava desde criança. Era a única lembrança que tinha da vida antes do orfanato, a única pista sobre quem ele tinha sido antes dos 7 anos de idade. Eu tenho desde criança. Não sei de onde veio. Por quê? Rosa tentou se levantar sozinha, ignorando a dor no braço. Renan a ajudou, segurando-a com cuidado, enquanto ela ficava de pé. Ela estava olhando para ele com uma intensidade que o deixava desconfortável, como se estivesse tentando memorizar cada traço do seu rosto. Que idade você tem, filho? 35 anos. Senhora, a gente precisa ir para o hospital. A senhora pode ter uma concussão, pode ter quebrado alguma coisa. 35 anos, Rosa repetiu, mais para si mesma do que para ele. Miguel teria 35 anos agora. Miguel? Meu filho. Meu menino que eu perdi há quase 30 anos. A rua continuava movimentada ao redor deles. Carros passando, pessoas caminhando apressadas, a vida seguindo seu ritmo normal. Mas para Renan e Rosa, o mundo tinha parado completamente. Eles estavam presos naquele momento, naquele olhar, naquela possibilidade impossível que pairava no ar entre eles. Senhora, eu acho que a senhora bateu a cabeça. Vamos para o hospital. Vamos fazer uns exames. Não. Rosa segurou o braço dele com força surpreendente para alguém que tinha acabado de sofrer um acidente. Deixa eu ver sua mão. À esquerda. Renan hesitou por um segundo, mas depois estendeu a mão. Rosa virou a palma para cima e examinou a cicatriz entre o polegar e o indicador. Era exatamente igual à que ela lembrava, no mesmo lugar, do mesmo tamanho. Miguel se cortou com uma faca quando tinha 4 anos, ela disse, a voz quebrando. Ele estava brincando na cozinha. Eu estava pendurando roupa no quintal. Quando ouvi o grito e corri, ele estava com a mão sangrando. Levei no posto de saúde. Levou 6 pontos. Renan olhou para a própria cicatriz como se a estivesse vendo pela primeira vez. Eu sempre tive essa marca. Não lembro como aconteceu. E o pingente? Eu fiz esse pingente para ele quando fez 5 anos. Mandei gravar o nome dele atrás.
As mãos de Renan tremeram quando ele tirou o cordão do pescoço. Ele sabia que havia algo gravado na parte de trás da estrela dourada. Sempre soube, mas nunca tinha conseguido ler direito. As letras estavam gastas pelo tempo e ele sempre achou que fossem apenas rabiscos. Agora, olhando com atenção pela primeira vez em anos, conseguiu decifrar as palavras pequenas, mas ainda legíveis. Miguel, com amor, mamãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Renan encarava o pingente como se estivesse vendo um fantasma. Rosa chorava em silêncio, as lágrimas caindo livremente pelo rosto enrugado. Não é possível, Renan murmurou. Não é possível que seja você. Miguel. Rosa estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dele. Meu Miguel, eu procurei por você durante 30 anos. Nunca parei de procurar. Renan sentiu as pernas ficarem fracas. Encostou no carro para não cair, a mente tentando processar uma informação que parecia grande demais para ser verdade. Ele tinha passado a vida inteira se perguntando de onde tinha vindo, quem eram seus pais, por que tinha acordado um dia num orfanato sem nenhuma lembrança do passado. E agora, em plena rua, depois de atropelar uma senhora por acidente, descobria que talvez tivesse encontrado a resposta para todas aquelas perguntas. Se você é minha mãe, ele disse, a voz rouca de emoção. Onde esteve todos esses anos? Por que não me encontrou antes? Rosa olhou ao redor, para as verduras ainda espalhadas pelo chão, para as pessoas que passavam sem prestar atenção no drama que estava se desenrolando bem na frente delas. É uma longa história, meu filho. Uma história muito triste. Mas não aqui, não no meio da rua. Renan olhou para o relógio. 4h15 da tarde. A reunião com os japoneses tinha começado há mais de 1 hora. Marcos provavelmente estava desesperado, tentando explicar a ausência dele. 300 milhões de reais provavelmente tinham ido pelos ares. Mas pela primeira vez na vida, Renan não se importava com dinheiro. Não se importava com negócios, contratos ou reuniões. A única coisa que importava estava ali na frente dele, uma senhora de cabelos grisalhos que o chamava de Miguel e tinha os mesmos olhos castanhos que ele via no espelho todos os dias. Vamos para algum lugar onde possamos conversar, ele disse, ajudando Rosa a entrar no BMW. E vamos levar as suas verduras também. O silêncio dentro do BMW era pesado como chumbo. Rosa estava sentada no banco do passageiro, as mãos tremendo no colo, olhando para Renan como se estivesse vendo um milagre acontecer na sua frente. Ele dirigia devagar, ainda processando o que tinha acabado de descobrir. O pingente agora guardado no bolso da camisa perto do coração. Renan parou em um café pequeno e aconchegante na rua Marechal Deodoro, longe do movimento do centro. Era um lugar simples, com mesas de madeira e um cheiro de café recém-passado que lembrava casa, família, coisas que ele nunca teve de verdade. Ajudou Rosa a sair do carro, notando como ela ainda mancava levemente do acidente. Vamos sentar ali no fundo, ele disse, indicando uma mesa mais reservada. A senhora precisa me contar tudo. Rosa se acomodou na cadeira de madeira, ainda observando cada movimento de Renan com aquele olhar de quem não acredita no que está vendo. O garçom se aproximou e Renan pediu 2 cafés e um prato de pão de açúcar, mas Rosa mal tocou em nada. Estava ocupada demais estudando o rosto do homem à sua frente. Seus olhos, ela murmurou, as lágrimas voltando a escorrer, são iguais aos do seu pai, castanhos com aqueles pontinhos dourados. E o jeito que você franze a testa quando está pensando, igualzinho ao Miguel pequeno. Renan respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. 35 anos de perguntas sem resposta estavam prestes a ser respondidas, e ele não sabia se estava preparado para ouvir a verdade. Me conta o que aconteceu. Como Miguel desapareceu. Rosa fechou os olhos, como se estivesse reunindo forças para reviver a pior noite da sua vida. Quando começou a falar, sua voz saiu baixa, carregada de uma dor que 3 décadas não tinham conseguido amenizar. Era dezembro de 1997. Você tinha acabado de fazer 7 anos. Morávamos numa casinha pequena no bairro Vila Nova. Eu, você e seu pai, o Carlos. Ele trabalhava numa fábrica de móveis. Eu costurava para fora. A gente não tinha muito dinheiro, mas éramos felizes.
Ela parou para tomar um gole de café, as mãos ainda tremendo. Naquela noite fez muito frio. Dezembro, mas um frio que cortava a pele. Você estava gripado, tossia muito, então eu resolvi acender uma estufa elétrica no seu quarto. Era uma estufa velha, com o fio meio descascado, mas era o que a gente tinha. Renan sentia o estômago se apertando. Tinha a sensação de que já sabia como a história ia terminar, mesmo sem lembrar de nada. Eu estava na cozinha fazendo chá de mel para você quando senti cheiro de queimado. Quando corri para o seu quarto, as cortinas já estavam pegando fogo. A estufa tinha dado curto. As faíscas tinham pego na cortina e o fogo se espalhou muito rápido. Rosa começou a chorar mais forte, mas continuou falando. Eu gritei pelo Carlos, mas ele tinha saído para comprar remédio para sua tosse. Tentei entrar no quarto, mas o fogo já tinha tomado conta de tudo. A fumaça estava muito densa. Eu não conseguia enxergar nada. Gritei seu nome 1000 vezes, Miguel, Miguel, mas você não respondia. E eu? Quando os bombeiros chegaram, eles conseguiram controlar o fogo, mas encontraram o quarto vazio. A janela estava aberta. Eles acreditaram que você tinha pulado para escapar das chamas, mas nunca te encontraram. Procuramos por você durante dias, semanas, meses. A polícia, os bombeiros, todos os vizinhos. Era como se você tivesse simplesmente desaparecido. Renan tentava imaginar a cena, mas sua memória era uma parede branca. Não lembrava do incêndio, não lembrava da fuga, não lembrava de Rosa ou Carlos. Sua primeira lembrança nítida era de acordar numa cama de hospital, sozinho, sem saber quem era ou de onde tinha vindo. Os médicos disseram que eu tinha sido encontrado numa praça 3 dias depois, desidratado, com sinais de fumaça nos pulmões, mas sem ferimentos graves. Não lembrava de nada, nem do meu nome, nem da minha família. Nada. Rosa segurou a mão dele por cima da mesa, e Renan sentiu um arrepio estranho, como se alguma parte profunda dele reconhecesse aquele toque. Eu nunca parei de procurar, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Carlos ficou doente depois que você desapareceu. Depressão profunda. Ele se culpava pelo que aconteceu. Dizia que se não tivesse saído de casa naquela noite, você não teria se perdido. Ele faleceu 2 anos depois, em 1999. Renan sentiu uma pontada de tristeza por um pai que não lembrava, por uma infância que tinha sido roubada dele. E você? Como sobreviveu todos esses anos? Trabalhando? Vendendo verdura, fazendo faxina, costurando quando conseguia serviço, mas nunca parei de procurar. Visitei orfanatos, hospitais, delegacias. Coloquei cartazes pela cidade inteira. Seu rosto de criança estava em cada poste, em cada mural de igreja. Rosa abriu a bolsa velha e tirou uma foto pequena e amarelada. Era um menino de 7 anos, cabelos castanhos, olhos grandes e expressivos, sorrindo para a câmera. O rosto era inconfundivelmente o de Renan, apenas 30 anos mais jovem. Guardei todas as suas coisas, seus brinquedos, suas roupas, tudo. Durante anos esperei você voltar para casa. Renan pegou a foto com mãos trêmulas. Era estranho ver a si mesmo numa idade que não lembrava, numa vida que tinha sido completamente apagada da sua memória. Por que você acha que é realmente eu? Pode ser coincidência? A cicatriz, o pingente, podem ser só coincidências. Rosa balançou a cabeça com convicção. Uma mãe conhece o filho dela, Miguel. Não importa quantos anos passem. Quando você me ajudou a levantar na rua, quando olhou para mim com preocupação, era igualzinho ao menino que se preocupava comigo quando eu estava triste. E tem mais uma coisa. Ela estendeu a mão e tocou gentilmente o pescoço dele. Você tem uma marquinha pequena atrás da orelha esquerda. Uma cicatriz de quando caiu da bicicleta aos 5 anos. Renan automaticamente levou a mão à orelha. A marquinha estava lá, tão pequena que ele mesmo às vezes esquecia que existia. Como é que você sabe disso? Porque eu estava lá quando você caiu. Porque eu limpei o sangue e coloquei o curativo. Porque passei a noite inteira ao lado da sua cama, com medo de que você tivesse batido a cabeça forte demais. A emoção na voz dela era tão genuína, tão crua, que Renan sentiu algo se quebrando dentro do peito. Durante toda a vida, ele tinha se imaginado órfão por abandono, por descaso. Nunca tinha considerado a possibilidade de ter sido separado de alguém que o amava de verdade.
Eu quero acreditar, ele disse, a voz rouca. Quero muito acreditar que você é minha mãe. Mas e se não for? E se estivermos nos iludindo? Rosa sorriu pela primeira vez desde o acidente. Um sorriso que iluminou o rosto cansado. Então vamos ter certeza. Existe um exame, não é? Um teste que pode provar se somos família de sangue. Teste de DNA. É simples, rápido. Em 48 horas temos o resultado. Então vamos fazer esse teste. Renan pegou o celular e ligou para o Dr. Henrique Moura, médico particular que atendia sua empresa. Em 20 minutos, eles estavam no consultório dele, fazendo a coleta de material para o exame. Dr. Henrique prometeu resultado expresso em 2 dias. Quando saíram do consultório, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Rosa pareceu perceber pela primeira vez o BMW de Renan. A roupa cara que ele usava, o relógio de pulso que custava mais que ela ganhava em 2 anos. Você se deu bem na vida, ela disse, sem inveja na voz, apenas orgulho maternal. Sempre soube que meu Miguel ia ser alguém importante. Eu trabalho com tecnologia. Tenho uma empresa de software. Casado? Filhos? Renan balançou a cabeça. Nunca consegui. Sempre tive medo de me apegar às pessoas. Achava que todo mundo ia embora mais cedo ou mais tarde. Rosa o olhou com uma tristeza profunda. Por causa do que aconteceu quando você era pequeno. Você perdeu a memória, mas o coração guardou a dor do abandono. E você? Nunca se casou de novo? Nunca quis. Carlos era o amor da minha vida, e você era a minha razão de viver. Quando perdi vocês dois, meio que me perdi também. Eles caminharam em silêncio até o carro. Renan olhou para Rosa e percebeu como ela estava magra, como suas roupas estavam gastas, como suas mãos estavam calejadas de tanto trabalho. Onde você mora? Num quartinho na Vila Operária. É pequeno, mas dá para mim. Vou te levar em casa. O quartinho de Rosa ficava numa rua de terra, numa das partes mais pobres da cidade. Era um cômodo com banheiro, uma cama de solteiro, um fogão de 2 bocas e uma geladeira pequena que fazia mais barulho que um caminhão velho. Mas estava limpo, organizado, e as paredes estavam cobertas de fotos de uma criança que Renan reconheceu como sendo ele mesmo. Meu Deus, ele murmurou, olhando para as dezenas de fotos coladas na parede. Eram imagens dele dos 2 aos 7 anos, brincando, sorrindo, abraçado com Rosa, e um homem que devia ser Carlos. Eu olho para essas fotos todas as noites antes de dormir, Rosa disse. Era a única forma de manter você vivo dentro de mim. Renan sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Passou a vida inteira achando que ninguém se importava com ele, que tinha vindo ao mundo sem ser desejado. E ali estava a prova de que uma mulher tinha passado 30 anos da vida procurando por ele, mantendo sua memória viva, amando-o mesmo na sua ausência. Rosa, ele disse usando o nome dela pela primeira vez. Independente do que der no exame, eu quero cuidar de você. Quero compensar todos esses anos perdidos. Ela balançou a cabeça. Eu não quero caridade, filho. Quero apenas saber que você está bem, que conseguiu ser feliz apesar de tudo. Não é caridade, é amor. E se você realmente é minha mãe, é a única chance que temos de recuperar o tempo perdido. Rosa se aproximou dele e tocou o rosto de Renan, como fazia quando ele era pequeno. Você sempre foi teimoso. Mesmo pequenininho, quando decidia alguma coisa, não havia força no mundo que fizesse você mudar de ideia. Renan sorriu, sentindo pela primeira vez na vida que talvez tivesse encontrado seu lugar no mundo. Amanhã vou te buscar de manhã. Vamos passar o dia juntos enquanto esperamos o resultado do exame. Quero conhecer a mulher que pode ser minha mãe. Na manhã seguinte, Renan acordou antes das 6 da manhã. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em planilhas, reuniões ou contratos milionários. Estava pensando em Rosa, na possibilidade de ter encontrado a família que nunca soube que tinha, e no exame que mudaria sua vida para sempre. Ele dirigiu até a Vila Operária assim que o sol nasceu, parando na padaria do bairro para comprar pães frescos e café. Quando bateu na porta do quartinho de Rosa, ela já estava acordada, vestida com a roupa mais bonita que tinha, uma blusa azul desbotada e uma saia preta que já tinha visto dias melhores. Bom dia, ele disse, entregando o café da manhã. Dormiu bem? Rosa sorriu.
mas ele podia ver que ela tinha chorado durante a noite. Os olhos estavam inchados, vermelhos de quem passou horas acordada pensando. Quase não consegui dormir. Fico pensando se não estou sonhando, se você vai estar aqui de manhã ou se vai desaparecer de novo. Renan sentiu o coração apertar. Entrou no quartinho pequeno e se sentou na única cadeira disponível, observando Rosa preparar o café no fogãozinho de 2 bocas. Eu não vou desaparecer, Rosa. Mesmo que o exame dê negativo, mesmo que não sejamos família de sangue, eu não vou te abandonar de novo. Eles tomaram café em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Rosa contou histórias da infância de Miguel, de como ele adorava desenhar carrinhos e como tinha medo de tempestade. Renan ouvia cada palavra com atenção, procurando alguma lembrança que pudesse confirmar aquelas memórias. Mas sua mente continuava em branco. Quero te levar para conhecer onde eu moro, Renan disse depois do café. E quero que você passe os próximos dias na minha casa até sair o resultado do exame. Rosa hesitou, claramente desconfortável com a ideia. Não sei se é uma boa ideia, filho. Eu não me encaixo no seu mundo. Sou uma mulher simples, pobre. As pessoas vão achar estranho. Que se danem as pessoas. Se você é minha mãe, o lugar dela é comigo. E se não for, ainda assim merece coisa melhor que este quartinho. Rosa olhou ao redor do pequeno espaço que chamava de lar há tantos anos. Era pouco, mas era dela. Era onde tinha chorado todas as noites pela perda do filho, onde tinha guardado as memórias de uma família que não existia mais. Tá bom, mas só até sair o resultado do exame. 40 minutos depois, eles estavam na frente da mansão de Renan no bairro mais nobre da cidade. Rosa ficou paralisada olhando para a casa de 2 andares, com jardim imenso e uma entrada que parecia palácio de filme. Você mora aqui? É grande demais para uma pessoa só, eu sei. Comprei pensando que um dia ia ter família, filhos correndo pelos quartos, mas acabou ficando só eu mesmo. Renan ajudou Rosa a sair do carro, notando como ela se sentia pequena diante de tanto luxo. A empregada, Dona Carmen, veio recebê-los na porta com um sorriso educado, mas curioso. Carmen, esta é Dona Rosa. Ela vai ficar hospedada aqui alguns dias. Prepare o quarto de hóspedes mais confortável que temos. Claro, Sr. Renan. Precisa de mais alguma coisa? Poderia preparar um almoço especial? Comida caseira, simples. E peça para Carlos lavar o carro da Sra. Rosa amanhã cedo. Dona Carmen olhou confusa. O carro da Sra. Rosa, senhor? Vou comprar um para ela hoje à tarde. Rosa puxou Renan pelo braço, levando ele para um canto mais reservado. Não precisa comprar carro para mim. Não precisa de nada disso. Eu nem sei dirigir. Então vai aprender. E vai precisar de roupa nova também. E remédios melhores para a diabetes. Miguel... Ela parou, se dando conta de que tinha chamado ele pelo nome da criança que perdeu. Desculpa, Renan. Você não precisa mudar minha vida inteira, só porque talvez sejamos família. Renan segurou as mãos dela, sentindo como eram ásperas de tanto trabalho pesado. Rosa, você passou 30 anos da sua vida procurando por mim. 30 anos sofrendo, trabalhando duro, vivendo em condições que ninguém merece. Se existe uma chance, mesmo que pequena, de você ser minha mãe, então eu quero dar tudo o que você merecia ter tido durante esses anos. Rosa começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão misturadas com medo. E se o exame der negativo? E se não formos família? Você vai se arrepender de ter feito tudo isso por uma desconhecida. Você não é uma desconhecida. Desde ontem, quando te vi naquela rua, sinto uma conexão que nunca senti com ninguém. Pode ser que não sejamos família de sangue, mas somos família de coração. E isso é suficiente para mim. Eles passaram o resto da manhã percorrendo a casa. Rosa conheceu cada cômodo, cada detalhe. Mas o que mais chamou sua atenção foi o escritório de Renan. As paredes estavam cobertas de diplomas, certificados, fotos com empresários famosos. Uma vida inteira de conquistas que ela não tinha presenciado. Você se tornou tudo o que eu sonhei que você seria, ela disse tocando uma foto dele recebendo um prêmio de empresário do ano. Sempre soube que meu Miguel seria especial, mas não tive família para dividir essas conquistas.
Todos esses prêmios, todo esse sucesso, não significa nada se não tem ninguém para compartilhar. À tarde, Renan levou Rosa para fazer compras. Primeiro foram numa loja de roupas, onde ele insistiu que ela escolhesse roupas novas. Rosa se sentia deslocada entre tantas opções caras, mas Renan foi paciente, ajudando ela a escolher peças bonitas, mas simples, que combinavam com sua personalidade. Quanto custa tudo isso? Rosa perguntou quando a vendedora estava embrulhando as compras. Não importa. O que importa é você estar confortável. Depois foram na farmácia, onde Renan comprou os remédios mais modernos para diabetes, medidor de glicose digital, tudo que Rosa precisava, mas nunca teve condições de comprar. Esses remédios custam 3 vezes mais que os que eu tomo, ela protestou. E são 3 vezes mais eficazes. Você vai ver a diferença. Quando voltaram para casa, já era final da tarde. Rosa estava exausta. Não estava acostumada com tanto movimento, tantas novidades. Renan percebeu o cansaço dela e sugeriu que descansasse antes do jantar. O quarto de hóspedes tem uma cama bem confortável. E tem ar-condicionado, televisão, banheiro privativo. Fica à vontade. Rosa se deitou na cama king size e quase afundou no colchão macio. Era o oposto completo da cama dura de solteiro onde dormia há décadas. Ela olhou ao redor do quarto luxuoso e se sentiu como uma intrusa. Bateram na porta. Era Renan, trazendo um chá de camomila. Achei que podia ajudar você a relaxar. Renan, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como foi sua infância depois que você desapareceu? Renan se sentou na poltrona ao lado da cama, a expressão ficando séria. Não foi fácil. Passei 2 anos em hospital psiquiátrico porque os médicos não sabiam o que fazer comigo. Uma criança sem memória, sem família, sem identidade. Depois fui para um orfanato. Rosa fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma facada. O orfanato era duro. Muitas crianças, poucos funcionários, pouco carinho. Aprendi a me virar sozinho muito cedo. Estudava muito porque era a única forma de escapar daquela vida. Você sofreu muito. Sofri, mas também me fez forte. Me fez independente. Saí do orfanato aos 18 anos com uma bolsa de estudos integral para a universidade. Estudei administração e programação. Criei minha primeira empresa aos 23. Rosa abriu os olhos e olhou para ele com orgulho e tristeza misturados. Meu filho se tornou um vencedor, mas pagou um preço alto por isso. O preço foi não ter amor de família. Por isso que quando te vi naquela rua, quando senti aquela conexão, foi como se uma parte de mim que estava morta voltasse a respirar. Eles conversaram até tarde da noite. Rosa contou mais histórias da infância de Miguel, dos primeiros passos, das primeiras palavras, dos medos e alegrias de uma criança normal. Renan tentava se lembrar de alguma coisa, qualquer fragmento daquelas memórias, mas não conseguia. É normal, Rosa disse quando percebeu a frustração dele. O médico que cuidou de você depois do incêndio disse que traumas muito fortes podem causar perda de memória, principalmente em crianças. Você falou com o médico que me atendeu? Dr. Eduardo Santana. Ele trabalha no hospital municipal até hoje. Foi ele que me deu esperança de que você podia estar vivo, mesmo quando a polícia tinha desistido de procurar. Renan pegou o celular imediatamente. Quero falar com ele. Quero saber exatamente o que aconteceu comigo naqueles dias. São quase 11 da noite, filho. Vou ligar amanhã cedo. Preciso entender como cheguei ao hospital. Quem me encontrou. Como sobrevivi 3 dias sozinho. Na manhã seguinte, Dr. Eduardo Santana recebeu Renan e Rosa em seu consultório. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, olhar gentil de quem passou a vida cuidando de pessoas. Eu me lembro muito bem do caso, ele disse depois que Renan explicou a situação. Uma criança encontrada numa praça, desidratada, com sinais de inalação de fumaça, mas sem ferimentos graves. O mais impressionante era a perda total de memória. Como isso é possível? Renan perguntou. Trauma psicológico severo. A mente de uma criança às vezes apaga memórias dolorosas como mecanismo de defesa. No seu caso, foi tão intenso que apagou tudo. Dr. Eduardo abriu uma gaveta e tirou uma pasta amarelada. Guardei seu prontuário todos esses anos. Aqui está tudo documentado.
Renan folheou os papéis, vendo relatórios médicos, exames, anotações sobre seu estado físico e mental. Havia também uma foto dele dormindo na cama do hospital, magro, pálido, com a aparência de quem tinha passado por algo terrível. Doutor, Rosa perguntou, existe alguma forma dele recuperar a memória? Às vezes acontece naturalmente, com o tempo, ou quando a pessoa se sente segura o suficiente para lembrar. Mas não há garantias. Quando saíram do consultório, Renan estava pensativo. Ter visto os documentos médicos tornava tudo mais real, mais concreto. Rosa, independente do resultado do DNA, quero que você saiba que estes últimos 2 dias foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez me sinto parte de algo maior que eu mesmo. Rosa sorriu, mas havia ansiedade nos olhos dela. Amanhã sai o resultado do exame. Amanhã saberemos a verdade. Eles voltaram para casa em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. A tensão era palpável. Em menos de 24 horas, saberiam se eram realmente mãe e filho, ou se eram apenas 2 pessoas solitárias que tinham encontrado conforto uma na outra. Naquela noite, nenhum dos 2 conseguiu dormir direito. Renan ficou no escritório, olhando fotos antigas, tentando forçar alguma lembrança. Rosa ficou no quarto de hóspedes, rezando para que o exame confirmasse o que seu coração já sabia. Às 6 da manhã, o telefone de Renan tocou. Era Dr. Henrique com o resultado do DNA. Renan, preciso falar com você pessoalmente. Pode vir ao meu consultório agora? Não pode me falar pelo telefone? É melhor pessoalmente. E traga a senhora Rosa. Renan desligou o telefone com o coração disparado. O tom de voz do médico não revelava nada, mas a urgência em vê-los pessoalmente deixava tudo mais tenso. Rosa! Ele gritou subindo as escadas. É hora de saber a verdade. O consultório do Dr. Henrique estava silencioso como um túmulo quando Renan e Rosa entraram. O médico estava sentado atrás da mesa, uma expressão séria no rosto. Os resultados do exame de DNA numa pasta fechada à sua frente. Renan segurou a mão de Rosa instintivamente, sentindo como ela tremia. Sentem-se, por favor, Dr. Henrique disse, indicando as cadeiras em frente à mesa. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. Rosa fechou os olhos e murmurou uma oração baixinha. Renan manteve os olhos fixos no médico, tentando decifrar sua expressão. Vocês querem que eu vá direto ao ponto? Dr. Henrique perguntou. Por favor, Renan respondeu, a voz rouca de tensão. O médico abriu a pasta e pegou um papel com gráficos e números que não significavam nada para Renan ou Rosa. O exame de DNA foi conclusivo. Vocês não são parentes consanguíneos. Rosa não é sua mãe biológica, Renan. O mundo pareceu desabar. Rosa soltou um gemido baixo e cobriu o rosto com as mãos. Renan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante 2 dias, ele tinha se permitido sonhar com a possibilidade de ter encontrado sua família. E agora essa esperança estava despedaçada. Tem certeza? Renan perguntou, mesmo sabendo que exames de DNA eram praticamente infalíveis. Absoluta. Os marcadores genéticos não combinam. Não há possibilidade de parentesco direto. Rosa chorava silenciosamente, as lágrimas escorrendo entre os dedos. Renan se virou para ela, o coração partido ao ver o sofrimento estampado em cada linha do rosto dela. Rosa, eu tinha tanta certeza. Ela sussurrou. A cicatriz, o pingente, os olhos. Como pode não ser você? Dr. Henrique se inclinou para a frente. A expressão compassiva. Coincidências acontecem. E quando 2 pessoas querem muito acreditar em algo, é fácil encontrar semelhanças onde talvez não existam. Eles saíram do consultório em silêncio. No carro, nenhum dos 2 conseguia falar. A decepção era palpável. Uma nuvem pesada que pairava entre eles. Renan dirigiu sem destino por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Quer que eu te leve de volta para casa? Ele perguntou finalmente. Rosa o olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Você quer se livrar de mim agora que sabe que não sou sua mãe? A pergunta cortou Renan como uma lâmina. Ele parou o carro na beira da estrada e se virou para ela. Rosa, escuta bem o que vou te falar. Eu não me importo com o que diz aquele papel.
Nos últimos 2 dias, você me deu algo que eu nunca tive na vida. Amor incondicional. Você me olhou como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Isso não muda porque não temos o mesmo sangue. Mas eu não sou sua mãe de verdade. Ser mãe não é só sobre sangue. É sobre amor, cuidado, presença. E você já fez mais por mim em 2 dias do que qualquer outra pessoa fez em 35 anos. Rosa começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio misturadas com tristeza. Eu queria tanto que você fosse meu Miguel. E eu queria tanto que você fosse minha mãe. Mas talvez isso seja maior que parentesco. Talvez a gente tenha se encontrado porque era para ser assim mesmo. Renan levou Rosa de volta para a mansão. Durante o resto do dia, eles ficaram mais próximos que nunca, como se a decepção tivesse criado um laço ainda mais forte entre eles. Rosa ensinou Renan a fazer o macarrão da forma que Miguel gostava quando era criança. Ele a ouviu contar histórias da juventude, de como conheceu Carlos, dos sonhos que tiveram juntos. Foi no final da tarde que Rosa começou a passar mal. Ela estava ajudando Dona Carmen a preparar o jantar, quando sentiu uma tontura forte e teve que se apoiar na pia da cozinha. Dona Rosa, a senhora está bem? Carmen perguntou preocupada. Rosa tentou sorrir, mas estava claramente fraca. Só um pouco tonta. Deve ser a emoção dos últimos dias. Carmen chamou Renan imediatamente. Quando ele viu Rosa pálida, apoiada na mesa da cozinha, sentiu o coração disparar. Vamos para o hospital, agora. Não precisa, filho. É só cansaço. Não é só cansaço. Você está com a cor cinzenta. No hospital, depois de uma série de exames, Dr. Marcelo Ribeiro, cardiologista, chamou Renan para uma conversa particular. Senhor Renan, preciso ser direto com o senhor. Dona Rosa está com insuficiência cardíaca avançada. O coração dela está funcionando apenas com 30% da capacidade normal. Renan sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Como assim? Ela nunca mencionou problemas cardíacos. Provavelmente ela não sabia. É uma condição que pode se desenvolver silenciosamente por anos. A diabetes dela não está bem controlada também, o que agrava o quadro. Tem tratamento? Dr. Marcelo hesitou antes de responder. Podemos controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida. Mas com a idade dela e o estágio avançado da doença, o prognóstico é reservado. Quanto tempo? Difícil dizer. Podem ser alguns meses, pode ser um ano. Depende de como ela responde ao tratamento. Renan voltou para o quarto onde Rosa estava internada, tentando esconder o desespero. Ela estava deitada na cama do hospital, ligada a vários aparelhos, mas sorriu quando o viu entrar. E aí? Os médicos disseram que é só cansaço mesmo? Renan se sentou na cadeira ao lado da cama e segurou a mão dela. Rosa, você precisa ficar alguns dias aqui para uns exames mais detalhados, mas vai ficar tudo bem. Nos dias seguintes, enquanto Rosa estava internada fazendo exames e ajustando medicamentos, Renan não saiu do lado dela. Cancelou todas as reuniões, delegou a empresa para Marcos e se dedicou integralmente a cuidar da mulher que tinha se tornado sua família escolhida. Foi durante uma dessas tardes no hospital que Rosa fez uma revelação que mudou tudo. Renan, tem uma coisa que eu nunca te contei sobre meu Miguel. O quê? Antes dele desaparecer, eu tinha algumas pistas sobre onde ele podia estar. Um vizinho disse que viu uma criança parecida com ele num abrigo em Curitiba, mas eu nunca tive dinheiro para ir até lá investigar. Renan se endireitou na cadeira. Por que não me contou isso antes? Porque tinha medo. Medo de descobrir que ele estava vivo e não tinha me procurado. Medo de descobrir que ele estava morto. Às vezes é mais fácil viver na esperança do que na certeza. Você quer que eu investigue? Rosa o olhou com os olhos brilhando. Você faria isso? Mesmo sabendo que se encontrarmos o Miguel de verdade, você pode perder o lugar que conquistou no meu coração? Renan sorriu e beijou a testa dela. Rosa, amor não é uma competição. Se seu filho está vivo, ele merece saber que tem uma mãe que nunca parou de procurar por ele. E você merece ter o filho de verdade de volta. Renan contratou os melhores detetives particulares do país. Em uma semana, eles tinham localizado Miguel Santos, de 35 anos, morador de Curitiba, que tinha sido encontrado criança depois de um incêndio e criado por uma família adotiva. É ele, disse o detetive,
mostrando fotos recentes. A semelhança com as fotos de criança que você me deu é inegável. E ele tem todas as marcas que a senhora Rosa descreveu. Renan olhou para as fotos de Miguel. Era realmente impressionante como eles se pareciam. Ambos tinham olhos castanhos, cabelos escuros, altura similar. Eram como irmãos que nunca se conheceram. Ele sabe que é adotado? Sim. Os pais adotivos sempre foram honestos com ele. Ele trabalha como professor de matemática, é casado, tem 2 filhos pequenos. Pelo que conseguimos investigar, é uma pessoa de boa índole. Renan voltou para o hospital com o coração apertado. Rosa tinha melhorado um pouco com os novos medicamentos, mas ainda estava frágil. Quando ele contou sobre a descoberta, ela começou a chorar de emoção. Meu Miguel está vivo. Ele está vivo e tem uma família. Quer que eu entre em contato com ele? Rosa hesitou, o medo e a esperança lutando dentro dela. E se ele não quiser me conhecer? E se ele for feliz como está e eu só atrapalhar a vida dele? Rosa, você é mãe dele. Pode ser que ele tenha passado a vida inteira se perguntando sobre você, assim como você se perguntou sobre ele. Renan ligou para Miguel naquela mesma tarde. A conversa foi delicada, cuidadosa. Renan explicou toda a situação, como tinha conhecido Rosa, como ela tinha procurado pelo filho durante 30 anos. Ela realmente acredita que eu sou o filho dela? Miguel perguntou, a voz embargada de emoção. Ela tem certeza. E os detetives confirmaram. Você é Miguel Santos, nascido em 1990, desaparecido durante um incêndio em dezembro daquele ano. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu sempre soube que tinha uma família biológica em algum lugar. Sempre me perguntei se alguém tinha procurado por mim. Sua mãe nunca parou de procurar, Miguel. Nem por um dia em 30 anos. Ela está bem de saúde? Renan hesitou. Não queria mentir, mas também não queria assustar Miguel antes mesmo dele conhecer Rosa. Ela está fazendo tratamento médico. Por isso a urgência em reunir vocês. Miguel chegou a São Paulo no dia seguinte, trazendo a esposa e os 2 filhos pequenos. Renan foi buscá-los no aeroporto, nervoso como se estivesse indo a um encontro que mudaria sua própria vida. Quando viu Miguel pessoalmente, a semelhança com as fotos de infância era realmente impressionante. Era como ver o fantasma da criança que Rosa tinha perdido, agora adulto e com família própria. Como ela está? Miguel perguntou no carro, a ansiedade evidente na voz. Ansiosa, com medo, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. No hospital, Renan acompanhou Miguel até o quarto de Rosa. Ele bateu na porta gentilmente antes de entrar. Rosa, tem alguém aqui que quer muito conhecer você. Miguel entrou devagar, os olhos fixos na mulher deitada na cama do hospital. Rosa olhou para ele e começou a chorar antes mesmo dele falar qualquer palavra. Miguel? Ela sussurrou. Mãe. Foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Renan. Mãe e filho se abraçaram depois de 30 anos separados, chorando, rindo, tentando falar ao mesmo tempo. Era o final feliz que Rosa merecia depois de tanto sofrimento. Mas para Renan, ver aquele reencontro era agridoce. Ele estava genuinamente feliz por Rosa ter encontrado o filho, mas também sabia que agora ela não precisaria mais dele. Rosa, como se lesse seus pensamentos, estendeu a mão para Renan. Vem cá, meu filho de coração. Rosa, agora você tem seu filho de verdade. Não precisa mais fingir que eu sou família. Miguel, Rosa disse, olhando para o filho biológico, quero que você conheça Renan. Ele cuidou de mim quando eu estava sozinha. Ele me deu amor quando eu achava que nunca mais ia ter família. Ele é meu filho tanto quanto você. Miguel se aproximou de Renan e estendeu a mão. Obrigado por cuidar da nossa mãe. Obrigado por me devolver a ela. Nossa mãe? Se ela te ama como filho, então você é meu irmão. Renan sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Depois de uma vida inteira sozinho, de repente tinha ganhado não apenas uma mãe, mas também um irmão e uma família completa. Rosa viveu mais 8 meses depois do reencontro com Miguel. Foram os melhores 8 meses da vida dela. Cercada de amor, cuidada pelos 2 filhos, conhecendo os netos que Miguel trouxe para visitá-la toda semana. Renan se mudou para um apartamento menor, mais próximo do hospital, para poder visitá-la todos os dias.
Miguel se transferiu temporariamente para São Paulo para ficar perto da mãe. Os dois homens se tornaram amigos verdadeiros, unidos pelo amor comum por Rosa. Quando Rosa faleceu, numa manhã tranquila de abril, estava dormindo pacificamente, com Renan segurando uma mão e Miguel segurando a outra. Suas últimas palavras foram: "Obrigada por me darem uma família completa antes de eu partir." O velório de Rosa foi numa capela pequena no centro da cidade, mas estava lotado de pessoas que Renan nem sabia que existiam. Vizinhos da Vila Operária, clientes da barraquinha de verduras, gente simples que tinha sido tocada pela bondade dela ao longo dos anos. Renan ficou surpreso ao descobrir quantas vidas Rosa tinha influenciado positivamente. Miguel estava ao lado do caixão, recebendo os pêsames com dignidade, mas Renan podia ver o peso da culpa nos ombros dele. Durante os últimos meses, Miguel tinha confessado várias vezes que se sentia culpado por ter tido uma vida confortável, enquanto a mãe passava necessidade procurando por ele. Ela não guardava mágoa, Renan disse, se aproximando do irmão de coração. Rosa sempre dizia que o importante era que você estava seguro e feliz em algum lugar. Mas eu podia ter procurado por ela também. Podia ter feito algo para encontrá-la antes. Miguel, você era uma criança quando foi separado dela. E depois foi criado por uma família que te amou. Não se culpe pelas circunstâncias. Dona Francisca, uma senhora de 80 anos que comprava verduras de Rosa há mais de 20 anos, se aproximou deles chorando. Essa mulher era um anjo, ela disse, segurando as mãos de Renan. Quando meu marido ficou doente e eu não tinha dinheiro para comprar comida, ela me dava verduras de graça. Dizia que era resto de feira, mas eu sabia que não era. Outras pessoas contaram histórias similares. Rosa ajudando famílias necessitadas, dando comida para moradores de rua, visitando doentes no hospital. Durante 30 anos, ela tinha usado a própria dor para aliviar o sofrimento dos outros. Eu não sabia nada disso. Miguel murmurou para Renan. Ela nunca falou que ajudava outras pessoas. Rosa não falava das coisas boas que fazia. Dizia que bondade não precisa de plateia. Na hora do sepultamento, Renan foi um dos que carregaram o caixão. Quando a terra começou a cobrir o túmulo, ele sentiu como se uma parte dele estivesse sendo enterrada também. Rosa tinha sido sua primeira experiência real de amor maternal, e perdê-la deixava um vazio que ele não sabia como preencher. Depois do funeral, Miguel convidou Renan para jantar na casa onde estava hospedado com a família. "Quero que você conheça melhor meus filhos", Miguel disse. Rosa sempre falava que eles tinham ganhado um tio. As crianças, Gabriel de 7 anos e Sofia de 5, tinham se apaixonado por Renan durante as visitas ao hospital. Eles o chamavam de Tio Renan e sempre pediam para ele contar histórias de aventura. "Tio Renan, a vovó Rosa foi para o céu?" Sofia perguntou durante o jantar, com a inocência típica de criança. Renan olhou para Miguel, pedindo permissão silenciosamente para responder. "Foi, pequena, mas ela deixou muito amor aqui com a gente. E toda vez que a gente faz algo bom por alguém, é como se ela estivesse aqui conosco. Então vamos fazer coisas boas para sentir a vovó perto?" Exatamente. Depois que as crianças foram dormir, Renan e Miguel conversaram na varanda até tarde. Miguel tinha decidido se mudar definitivamente para São Paulo para ficar mais perto de Renan. "Não quero perder o irmão que ganhei", Miguel disse. "E as crianças se apegaram muito a você. Eu também não quero perder vocês. Mas tem uma coisa que preciso fazer antes de seguir em frente." "O quê?" Renan olhou para as estrelas no céu, lembrando de como Rosa gostava de observá-las nas noites quentes. "Quero fazer algo em memória dela. Algo que honre a forma como ela viveu." Nos dias seguintes, Renan começou a desenvolver um projeto que tinha germinado na sua mente durante os últimos meses com Rosa. Ele visitou a Vila Operária, conversou com os vizinhos dela, conheceu as famílias que ela ajudava, entendeu as necessidades reais daquela comunidade. "Seu Renan", disse Dona Maria, que morava na casa ao lado do quartinho de Rosa, "a gente sente muito a falta dela. Não é só as verduras, é o jeitinho carinhoso, as palavras de ânimo quando a gente estava desanimado. Ela deixou um buraco grande na comunidade", concordou seu João, que trabalhava como pedreiro e sempre comprava alface de Rosa para a esposa.
Foi conversando com essas pessoas que Renan entendeu o verdadeiro legado que Rosa tinha deixado. Não eram apenas os filhos que ela tinha amado, mas toda uma comunidade que ela tinha cuidado como uma mãe cuida dos filhos. 3 semanas depois do funeral, Renan chamou Miguel para acompanhá-lo numa reunião no escritório da empresa. Marcos, o sócio, estava presente, junto com o Dr. Henrique e Margaret Sinclair, a crítica musical que tinha se tornado amiga de Clara na história que Renan tinha lido. Vocês devem estar se perguntando por que estão aqui, Renan começou. Quero anunciar a criação do Instituto Rosa Santos, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar famílias carentes e crianças órfãs. Miguel o olhou surpreso. Renan, isso é lindo, mas deixa eu explicar o projeto completo. O Instituto vai funcionar em 3 frentes. Primeiro, vamos criar um programa de apoio a vendedores ambulantes, oferecendo microcrédito, capacitação e um espaço físico adequado para eles trabalharem. Marcos se inclinou para frente, interessado. Tipo um mercado popular? Exatamente. Um mercado coberto com infraestrutura adequada, onde pessoas como Rosa possam trabalhar com dignidade. A segunda frente será um programa de assistência a famílias separadas, ajudando pais e filhos que se perderam a se reencontrarem. Dr. Henrique assentiu aprovando. Como você e Rosa se encontraram por acaso, mas quantas outras famílias nunca têm essa sorte? E a terceira frente? Renan continuou. Será um orfanato diferente. Um lugar onde crianças abandonadas recebam amor verdadeiro, educação de qualidade e preparo para a vida adulta. Miguel estava claramente emocionado. Quanto você está pensando em investir nisso? 50 milhões de reais iniciais. E depois um percentual fixo dos lucros da empresa todo ano. O silêncio na sala foi total. Marcos quase engasgou com o café. Renan, isso é metade do que você tem. Marcos, eu passei a vida inteira acumulando dinheiro sem saber para quê. Agora sei. Rosa me ensinou que riqueza de verdade é o bem que você pode fazer para outros. Miguel se levantou e abraçou Renan. Meu irmão, Rosa estaria orgulhosa demais de você. Nosso irmão, Renan corrigiu. Porque você vai me ajudar a administrar o instituto. Eu? Você é professor, entende de educação, e você cresceu no sistema de adoção, sabe como melhorar as coisas para outras crianças. Nos meses seguintes, o projeto do Instituto Rosa Santos ganhou vida rapidamente. Renan comprou um terreno grande na Vila Operária, onde construiu o mercado popular. 40 famílias de vendedores ambulantes ganharam boxes equipados, com refrigeração adequada e condições dignas de trabalho. Não acredito que isso está acontecendo, disse Dona Francisca, a mesma senhora que comprava verduras de Rosa há 20 anos. Agora ela tinha um box novo, com balcões de inox e geladeira industrial para conservar os produtos. O programa de reunificação familiar também começou a funcionar. Renan contratou uma equipe de assistentes sociais e detetives para ajudar famílias separadas a se encontrarem. Em 6 meses, eles já tinham reunido 12 famílias. Mas o projeto mais ambicioso era o orfanato. Renan queria criar um lugar que fosse o oposto de tudo que ele tinha vivido quando criança. Em vez de um prédio frio e impessoal, ele construiu uma casa grande, aconchegante, que mais parecia uma residência familiar gigante. A ideia é que as crianças se sintam em casa, não numa instituição, ele explicou para Miguel enquanto acompanhavam a obra. Cada quarto vai ter no máximo 2 crianças, com brinquedos, livros, decoração alegre. E o mais importante, Miguel acrescentou, funcionários que realmente se importem com as crianças. Renan fez questão de participar pessoalmente da seleção dos funcionários. Não queria apenas profissionais qualificados. Queria pessoas com coração, que entendessem que estavam cuidando de futuros adultos que precisavam de amor para se desenvolver adequadamente. A primeira criança a chegar ao orfanato foi Carlinhos, um menino de 8 anos que tinha sido abandonado pelos pais viciados em drogas. Ele era agressivo, desconfiado, não falava com ninguém há semanas. Oi, Carlinhos, Renan disse se agachando na altura da criança. Meu nome é Renan. Você gostaria de conhecer seu novo quarto? O menino o olhou com desconfiança, mas seguiu Renan pelos corredores coloridos da casa. O quarto tinha 2 camas, uma escrivaninha, estantes cheias de livros e brinquedos, e uma janela grande que dava vista para um parquinho no quintal. Tudo isso é meu?
Carlinhos perguntou, tocando cautelosamente num ursinho de pelúcia novo. Seu e do amiguinho que vai dividir o quarto com você. Mas esse ursinho aí é só seu. Foi a primeira vez que Renan viu Carlinhos sorrir. Em pouco tempo, a casa estava cheia. 20 crianças de idades diferentes, todas com histórias tristes, mas agora com uma chance real de reconstruir suas vidas. Renan fazia questão de visitar pelo menos 2 vezes por semana, participando das atividades, ajudando com as lições de casa, ouvindo as preocupações das crianças. Tio Renan, disse Amanda, uma menina de 10 anos que tinha chegado há 2 meses. Você era órfão igual a gente? Era sim, Amanda. Vivi num orfanato dos 7 aos 18 anos. E você ficou rico mesmo sendo órfão? Renan sorriu, lembrando da simplicidade com que as crianças veem o mundo. Sabe, Amanda, eu achava que tinha ficado rico por causa do dinheiro que ganhei. Mas descobri que ficar rico de verdade é ter pessoas que você ama e que te amam de volta. Então você já era rico antes de encontrar a Dona Rosa? Não, pequena. Eu só descobri que era rico depois que ela me ensinou o que é amar alguém de verdade. Miguel estava sempre presente também, ajudando com as atividades educacionais. Ele criou um programa especial de reforço escolar e organizava passeios culturais para as crianças conhecerem a cidade. Gabriel e Sofia adoram vir aqui brincar com as outras crianças. Miguel comentou durante um almoço no instituto. Acho que está sendo bom para eles também entenderem que nem toda criança tem a sorte de nascer numa família estruturada. Rosa ficaria feliz vendo as crianças brincando juntas, sem distinção de classe social. O primeiro aniversário de morte de Rosa foi marcado com uma grande festa no instituto. Todas as crianças do orfanato, as famílias do mercado popular, as pessoas que tinham sido reunidas com seus parentes, todo mundo se juntou para celebrar a memória dela. Dona Rosa nunca imaginou que uma pessoa pudesse tocar tantas vidas, disse seu João, que agora tinha uma loja de materiais de construção no mercado popular. Durante a festa, Carlinhos se aproximou de Renan. Tio Renan, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode falar. A Dona Rosa era sua mãe de verdade? Renan olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas felizes, todas aquelas vidas que tinham sido transformadas pelo amor que Rosa tinha plantado nele. Sabe, Carlinhos, existem 2 tipos de família. A família de sangue, que é onde você nasce, e a família de coração, que é onde você escolhe ficar. Rosa foi minha família de coração. Então você pode ser minha família de coração também? Renan sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pegou Carlinhos no colo e o abraçou forte. Claro que sim, campeão. Todos vocês são minha família de coração. 2 anos depois da morte de Rosa, o Instituto Rosa Santos tinha se tornado uma referência nacional. Renan recebia ligações de empresários de outros estados, querendo replicar o modelo, jornalistas fazendo reportagens sobre o impacto social do projeto, e até convites para palestrar sobre responsabilidade social empresarial. Mas para Renan, o mais importante não eram os reconhecimentos externos. Era ver Carlinhos, que agora tinha 10 anos, tirando notas excelentes na escola e sonhando em ser engenheiro. Era ver Amanda se destacando nas aulas de música e descobrindo um talento natural para o piano. Era saber que 20 crianças dormiam todas as noites sentindo-se amadas e protegidas. Tio Renan, Amanda disse numa tarde de sábado, depois da aula de piano, posso tocar uma música que compus para a Dona Rosa? Eles estavam na sala de música do instituto, um espaço que Renan tinha criado especialmente para estimular o desenvolvimento artístico das crianças. Amanda se sentou ao piano e começou a tocar uma melodia simples, mas emocionante, cheia de ternura e saudade. Nossa, Amanda, isso é lindo. Você fez sozinha? Fiz pensando na história que você contou sobre como a Dona Rosa cuidava das pessoas. A música é sobre mães que cuidam de filhos que não nasceram da barriga delas. Renan se emocionou profundamente. Ver uma criança de 12 anos compreender algo tão profundo sobre amor maternal o fez pensar em como Rosa ficaria orgulhosa do legado que tinha deixado. Miguel se aproximou, trazendo Gabriel e Sofia para o encontro semanal das famílias. As crianças do instituto tinham se tornado primos dos filhos de Miguel, e os encontros de fim de semana eram sempre cheios de alegria e brincadeiras. Como foram as entrevistas para a adoção esta semana?
Miguel perguntou enquanto observava as crianças brincando no parquinho. 3 famílias interessadas. Uma para o Pedro e a Lucia, que são irmãos. Outra para a pequena Beatriz. E tem um casal que quer adotar o Carlinhos. Miguel notou a hesitação na voz de Renan. Você não parece animado com a possibilidade do Carlinhos ser adotado. Renan suspirou, observando o menino brincar no escorregador. É complicado. Por um lado, ele merece ter uma família de verdade, pais que se dediquem só a ele. Por outro lado, você se apegou. Muito. Carlinhos foi a primeira criança que chegou aqui. De certa forma, ele me ensinou como ser uma figura paterna. Sou egoísta por não querer que ele vá embora. Miguel colocou a mão no ombro do irmão. Renan, você não está sendo egoísta. Está sendo humano. Mas lembra do que Rosa sempre dizia? Amar é querer o melhor para a pessoa, mesmo que isso signifique deixá-la ir. Naquela noite, Renan teve uma conversa difícil com Carlinhos. Explicou que havia uma família interessada em adotá-lo, um casal de professores que não conseguia ter filhos e que estava procurando uma criança para amar. Mas eu não quero sair daqui, tio Renan. Quero ficar com você para sempre. Renan sentiu o coração se partir. Era exatamente o que ele queria ouvir, mas sabia que não era o melhor para Carlinhos. Campeão, ter uma família só sua é muito especial. Pais que vão te dar atenção total, que vão estar sempre presentes na sua vida. Aqui no instituto eu preciso cuidar de todas as crianças. Não posso ser só seu. Mas se eu for embora, a gente vai se ver ainda? Sempre que você quiser. E quando você crescer, se quiser trabalhar aqui no instituto, vai ter sempre um lugar para você. A adoção de Carlinhos aconteceu num sábado ensolarado de outubro. Os pais adotivos, Roberto e Marina, eram realmente pessoas especiais. Tinham visitado o instituto várias vezes, participado de atividades com Carlinhos, conquistado a confiança dele gradualmente. Obrigado por cuidar tão bem dele. Marina disse para Renan na hora da despedida. Prometo que vamos continuar tudo o que vocês começaram aqui. Carlinhos abraçou Renan forte, tentando não chorar. Vou sentir saudade, tio Renan. Eu também, campeão. Mas vou estar sempre aqui quando você precisar. Ver Carlinhos partir foi um dos momentos mais difíceis na vida de Renan. Mas 2 semanas depois, ele recebeu um desenho pelo correio. Era Carlinhos desenhando sua nova família. Roberto, Marina e ele, todos sorrindo. No verso, estava escrito com a letra infantil. Obrigado por me ensinar que família é quem ama a gente. Agora eu tenho 2 famílias. O trabalho no instituto continuou crescendo. Renan decidiu expandir o projeto, criando uma escola técnica para adolescentes órfãos que estavam saindo do sistema de abrigos. A ideia era dar formação profissional para jovens de 16 a 18 anos que logo estariam sozinhos no mundo. Muitos desses meninos e meninas saem dos orfanatos aos 18 anos sem ter para onde ir. Renan explicou para a equipe durante uma reunião de planejamento. Queremos garantir que eles tenham uma profissão e condições de se sustentar. Miguel teve a ideia de criar parcerias com empresas locais para garantir estágios e empregos para os formandos da escola técnica. Minha esposa trabalha no RH de uma multinacional. Ela disse que a empresa toda ficaria interessada em contratar jovens com essa formação diferenciada. O primeiro grupo de alunos da escola técnica se formou em mecânica automotiva, informática e cozinha profissional. Durante a cerimônia de formatura, Renan se emocionou ao ver 18 jovens recebendo diplomas e ofertas de emprego. Vocês são a prova viva de que as circunstâncias do nascimento não determinam o futuro de ninguém, disse no discurso de Paraninfo. Vocês conquistaram isso com dedicação, estudo e perseverança. Rosa ficaria orgulhosa de cada um de vocês. Depois da cerimônia, um dos formandos, Lucas de 18 anos, se aproximou de Renan. Senhor Renan, posso falar com o senhor? Claro, Lucas. Como está se sentindo? Queria agradecer por tudo. Eu estava perdido quando cheguei aqui. Achava que não ia dar em nada na vida. Agora tenho um emprego esperando por mim na segunda-feira. Um apartamento pequeno alugado e pela primeira vez sinto que tenho futuro. Você conseguiu isso sozinho, Lucas. Eu só ofereci oportunidade. O Senhor ofereceu muito mais que isso. Ofereceu esperança. 3 anos depois do primeiro encontro com Rosa, Renan estava caminhando pela rua Santos Andrade,
quando parou exatamente no local onde havia acontecido o acidente que mudou sua vida. Era uma tarde igual àquela, mesmo horário, mesmo movimento de sempre. Ele ficou ali parado alguns minutos, lembrando de como Rosa estava atravessando a rua com sua cesta de verduras quando ele a atropelou. Como aquele momento de descuido tinha se transformado na experiência mais transformadora da sua vida. Obrigado, Rosa, ele murmurou, olhando para o céu. Obrigado por me ensinar que família não é sobre sangue. É sobre escolha, sobre amor, sobre cuidado. Naquele momento, seu celular tocou. Era Amanda, agora com 15 anos, ligando do conservatório musical onde estudava com uma bolsa que o instituto tinha conseguido para ela. Tio Renan, consegui! Passei na seleção para tocar no concerto de fim de ano. Vou tocar a música que compus para a Dona Rosa. Que maravilha, Amanda! Eu vou estar na primeira fileira aplaudindo. E tem mais uma novidade. Decidi o que quero estudar na faculdade. O quê? Terapia musical para crianças órfãs. Quero usar a música para ajudar outras crianças como vocês me ajudaram. Renan sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Ver Amanda transformar a própria experiência em força para ajudar outros era a confirmação de que o instituto estava cumprindo seu propósito. Rosa ficaria orgulhosa de você, Amanda. E você, tio Renan? Está orgulhoso? Mais que orgulhoso. Estou realizado. Quando desligou o telefone, Renan percebeu que sua jornada tinha dado uma volta completa. Começou como um órfão perdido, se tornou um empresário bem-sucedido, mas solitário, encontrou amor maternal em Rosa, descobriu o verdadeiro significado de família com Miguel e agora estava criando famílias para dezenas de outras crianças. Ele olhou para o prédio onde funcionava sua empresa de tecnologia, a alguns quarteirões dali. Marcos estava tocando os negócios perfeitamente, permitindo que Renan se dedicasse integralmente ao trabalho social. A empresa continuava lucrativa, mas agora o dinheiro tinha um propósito maior. Senhor Renan, uma voz familiar o tirou dos pensamentos. Era Carlinhos, agora com 12 anos, correndo na direção dele com um sorriso gigante no rosto. Atrás vinham Roberto e Marina, os pais adotivos, também sorrindo. Carlinhos, que surpresa boa! O menino se jogou nos braços de Renan, que o levantou do chão num abraço apertado. Estava com saudade, tio Renan. Vim mostrar meu boletim. Tirei nota máxima em matemática. Que orgulho! Sabia que você ia se dar bem. Roberto se aproximou. Renan, não conseguimos agradecer o suficiente por tudo que você fez pelo Carlinhos. Ele fala de você todos os dias. E eu tenho uma notícia para dar, Carlinhos disse, com os olhos brilhando de animação. Papai Roberto e mamãe Marina querem adotar mais uma criança do instituto. Uma menina dessa vez. Renan olhou para Roberto e Marina, surpreso e emocionado. Vocês têm certeza? Marina sorriu. Carlinhos nos ensinou que o amor se multiplica quando é dividido. Queremos dar a outra criança a mesma chance que demos a ele. E eu vou ter uma irmãzinha. Carlinhos completou, radiante de felicidade. Enquanto caminhavam juntos na direção do instituto, Renan refletiu sobre como a vida tinha sentido de humor. Ele que sempre quis ter uma família, agora tinha ajudado a criar dezenas delas. Tinha se tornado pai de coração de muitas crianças, irmão de Miguel e guardião do legado de Rosa. Quando chegaram ao instituto, a cena que encontraram era a mesma de sempre. Crianças brincando no parquinho, adolescentes estudando na biblioteca, funcionários cuidando de todos com carinho genuíno. Mas para Renan, cada dia ali parecia um milagre. Tio Renan, disse Sofia, filha de Miguel, que estava passando a tarde no instituto. Meu pai disse que você nunca teve uma mãe de verdade quando era pequeno. É verdade, Sofia. Mas agora você tem filhos de verdade, mesmo sem ter tido mãe? Renan sorriu, olhando ao redor para todas as crianças que o chamavam de tio, de pai de coração, de família. Sabe, Sofia, descobri que família não é só sobre ter ou não ter. É sobre dar e receber amor. E aqui no instituto, todo mundo tem família de verdade. Carlinhos se aproximou novamente, puxando Renan pela manga. Tio Renan, posso conhecer a criança que meus pais vão adotar? Claro. Vem, vou te apresentar a Isabela. Acho que vocês vão se dar muito bem.
Enquanto caminhavam pelos corredores do instituto, Renan pensou em como Rosa ficaria feliz vendo aquela cena. Uma família que nasceu do acaso, cresceu no amor e se multiplicou em dezenas de outras famílias. O acidente que quase destruiu 2 vidas havia se transformado na semente de algo muito maior. E quando Carlinhos segurou a mão da pequena Isabela, de 6 anos, e disse: "Oi, eu vou ser seu irmão mais velho", Renan soube que o círculo estava completo. Rosa tinha encontrado seu filho. Miguel tinha encontrado sua mãe. Renan tinha encontrado sua família e dezenas de crianças tinham encontrado um lar. O amor havia vencido, como sempre vence. Fim da história.